Olá pessoal, espero que todos estejam bem. E resolvi fazer um arquivo de teste aqui, fazer uns testes para deixar esse código que é bem simples, coberto, mas para além disso, né? Porque a gente já tinha testado, estava tudo funcionando, em termos práticos não seria necessário um teste, mas eu queria mexer um pouquinho ali com o Jest, configurar, colocar no projeto, enfim. E aí vou trazer aqui para vocês também uma explicação de forma bem rápida. Tudo que eu disse ao longo desses vídeos foi reforçando conceitos que eu já sabia, coisas que eu já sabia, e o intuito de gravar esses vídeos, passando aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou reforçando enquanto conhecimento, é algo autoexplicativo. Então, quando eu faço isso, eu reforço aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, aprendo aquilo que eu não sei e espero de alguma forma ajudar alguém, nem que seja por algo pequeno, mas compartilhar conhecimento também, porque eu acho que conhecimento, quanto mais a gente compartilha, mais a gente adquire e aumenta ele. Então, como é que eu fiz? Instalei o Jest. Bom, a configuração foi um pouquinho chatinha, mas instalei lá npm install, tracinho salve, save, tracinho dev, Jest, para ir para as dependências aqui de teste, né, dev dependências. Depois criei uma pastinha testes aqui para colocar nosso arquivo de teste. Além disso, o que eu fiz aqui? Aqui no script teste eu coloquei Jest para a gente conseguir rodar um teste e rodar o Jest. Que mais que eu tive que fazer? Eu tive que baixar o Babel e fazer aqui um arquivo Babel e colocar isso aqui. Tive que fazer o npm jestinit. E aí aqui eu coloquei essas configurações aqui, ó. Tem essas configurações que foi escolhida lá, na verdade. Mas além disso, tive que colocar essa configuração aqui. Tive que colocar essa configuração aqui para rodar e dar tudo certo. Aí essa pasta que vem aqui, que não subo pro Git, é como uma cobertura de teste para eu ver o que está sendo testado na minha aplicação, o que está sendo coberto. Então, é isso aqui que faz essa pasta aqui. E aí, para instalar o Jest, se quiser saber mais sobre, tem bastante vídeos na internet ou na própria documentação do Jest também, eles explicam como usar. E aí tem algumas configurações adicionais, é um mundo à parte também. Bom, antes de eu mostrar aqui o nosso arquivo de teste, o que eu fiz, eu vou listar só para vocês verem o que tem lá, ó. Tem Ana Luzanete, Natália Silveira, João Silva, Ana Ferreira, Maria Santos e Carlos Oliveira. Então tem 1, 2, 8, 11 e 9. São esses itens que está lá, 9 e 10, tem esses itens que está lá no banco de dados. Ok. E aí o que eu fiz aqui nesse arquivo de teste? E aí também vale ressaltar que eu tive ajuda de inteligência artificial, obviamente, para conseguir escrever os testes de forma correta, para conseguir usar a biblioteca Jest também, e colocar mais coisas, melhorar alguns pontos. Então o que eu faço aqui? Primeiro eu importo, né? Eu importo o controller e o repositor, que são nossas duas classes lá, e crio um mock. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um mock de todos os métodos que eu tenho no meu repository, que é create, findout, findById, update e delete. Por que eu fiz isso? Ao decorrer do que eu estava escrevendo os testes, eu acabei manipulando com teste o banco de dados. E aí a ideia do teste é não manipular de forma real o banco de dados, né? Então, pesquisando, entendi que se eu criasse esse mock aqui, eu conseguiria fazer os testes sem, de fato, manipular o banco de dados, que não era interessante. Então, fiz esse mock aqui. E aí, como é que eu começo, né? Eu ponho o describe, porque quando eu faço isso é como se fosse um conjunto de testes. Então, esse aqui é um conjunto de testes. Cada teste em si vai ter um it. E, antes disso, eu coloco o quê? Depois de cada teste executado, o Jest, ele vai limpar meus mocks, para um mock não interferir no outro. Porque se eu estou fazendo todos os testes, de repente o mock desse create pode interferir aqui. Então ele está limpando a cada it aqui, a cada termo de it, ele está limpando esses mocks. Aí o primeiro teste é para retornar a lista de nomes, né? Coloco o rec aqui, coloco uma response. Aqui eu
crio novamente um mock de status e um mock de JSON para simular a resposta HTTP e para simular o JSON. E aí eu chamo o nome repository, findial, aí faço um mock resolve de valor 11, então ele vai resolver isso aqui, e o que ele espera? Ele espera que seja retornado isso aqui, que é basicamente que é retornado de fato, né? Mas aí com mais dados, mas ele espera que seja retornado isso. Aí eu espero o await nome control index, passando o rec e o res que estão mocados aqui. E aí o que eu espero, né? Eu espero que rex.status tenha sido resolvido, né? E venha com o status 200. E espero que o JSON ele venha com away, que é assim que vem lá quando a gente lista. Então ele vem com away, que contém objetos, que nesses objetos vai ter um ID, que vai ser um number, um nome, que vai ser uma string, uma profissão, que vai ser uma string. Então, se fizer isso aqui, passou. Retornar um único nome. Aqui eu passo um ID 1, faço um mock aqui, e aí, da mesma forma aqui, o que eu espero quando eu passo isso? Eu espero que ele retorne um ID 1, um nome, um nome mock, um falso aqui, profissão 1, só pra gente fazer o teste mesmo. E aí chama o nome control show com rec e response mocados, que é o que foi criado aqui. O que eu espero? Status 200. E o que eu espero receber no JSON? Um objeto, e não é um array, né? É só um objeto que contém o ID 1, um nome que vai ser como string e uma profissão que vai ser uma string. Aí deve criar um nome, da mesma forma. Aqui no body eu faço um mock do que seria um nome, né? Uma profissão que vai criar um novo nome. Aí aqui eu chamo, nesse caso eu não passo nada porque aqui ele vai só criar, né? Ele vai só me devolver no caso, a resposta. Então eu só chamo aqui, aí eu aguardo o story e esse aqui. E aí o que eu espero? Dados inseridos com sucesso. Devo atualizar a profissão, mesma coisa, segue essa mesma lógica. E o excluir é a mesma lógica. E, além disso, no excluir aqui, eu espero que nome repository delete seja igual a isso aqui, né? Então eu tô conferindo se o ID passado é o ID excluído. E aí vamos rodar aqui. Já tinha rodado algumas vezes, mas deixa eu limpar aqui e vou rodar aqui pra gente ver. Então, npm teste rodou. Então ele fala, ó, 4 passou e 1 falhou. E aí se eu venho aqui, retornar uma lista de nomes passou, retornar um único nome passou, o que não passou foi o excluir. E o que ele fala? Ele fala que ele esperava registro excluído e veio um erro. Erro ao excluir registro. Só que por que veio esse erro, né? E a gente teria que mudar para ele passar. Mas eu não vou fazer isso agora, mas teria que mudar para ele passar. Esse erro ele veio porque se a gente vem aqui, ó, no repository, aqui, o que acontece? No delete, a gente só retorna se foi de fato modificado no banco de dados. Então, como a gente está trabalhando com dados mock, não foi modificado no banco de dados. Então, de fato, vai vir aqui um não passou, porque ele esperava que seja registro excluído e veio erro ao excluir registro, porque de fato a gente não mexeu no banco de dados. Mas tá, a gente já testou antes, tá funcionando, tá tudo ok, então eu vou manter assim mesmo. Mas para vocês verem aqui a carinha de como que é o Jest, né? E aí quando eu estava instalando, eu coloquei para instalar também as estatísticas. Então ele traz aqui, ó. O que significa isso aqui? Isso aqui significa a cobertura das instruções. Então 80% das instruções está sendo coberta. Branch é a cobertura das ramificações, ou seja, if, else, swift. Então 83.33 está sendo coberto. Funções, 100% das funções ou dos métodos estão sendo cobertos. E das linhas, aqui nessas linhas inclui linhas em brancos, comentários, tudo mais, 80%. Esse aqui é as linhas que não contém o teste. Então, de forma geral, finalizo aqui esse projetinho, coloquei alguns testes para brincar, para testar, e aí ele fica uma API simples, mas que utiliza de ferramentas e de padrões e de bibliotecas que se usa
no dia a dia, do dia a dia trabalhando e em várias empresas aí. E obrigada pela atenção e por ter seguido essa série de vídeos. Um abraço!